Setembro Amarelo. Entrando na estrutura que nos envolve a necessidade de fazermos um cultivo à vida, nós podemos dizer que qualquer pessoa que cogita a possibilidade de fugir da vida tem que colocar dentro da sua área mental, psicológica, emocional, uma certeza. É uma atitude impossível. Como assim? Mas eu tive lá na casa do fulano, meu amigo que se matou. Sim. Ele matou o corpo. Todas as religiões adentram por um caminho único da imortalidade da alma. Todas as religiões acreditam na vida após a vida. A vida além da vida. A vida aqui, ali, alhures. É impossível você cortar o fio da vida. Impossível. Impossível. Você pode fazer o corte da potencialidade vivencial corporificada. Você pode cortar o elo que une a mente, teu espírito, ao corpo. Quando está encarnado, chama-se alma. Quando deixa o corpo, chama-se espírito. Então é impossível. Você vai na religião católica, você vai nas igrejas reformadas, você vai nos cultivos de Chorei, você vai nos cultivos de outras religiões, de outras nações. Todas cultivam, por exemplo, os japoneses, eles cultivam, os irmãos do Oriente, cultivam os antepassados. Mas se eles cultivam os antepassados com uma tradição milenar, fantástica, uma contribuição fantástica, é sinal que nós temos que nos colocar a mão a serviço. Existe vida após a vida. Tem vida na vida. Existe vida na vida. Tem pessoas que estão no corpo e perderam a alegria em viver. Quando perdem a alegria em viver, elas estão se matando. Por quê? Porque os remédios podem nem fazer mais efeitos, porque a pessoa não quer viver. Ao contrário, quando a pessoa está muito mal, em que os remédios já não conseguem mais produzir, ela diz: quando que a minha neta vem dos Estados Unidos, que eu quero vê-la? Ah, vovó, só virá daqui 2 meses. Ela supera a ação dos remédios, dos prognósticos médicos, e são vários exemplos, você pode catalogar isso facilmente. Ela supera todas as expectativas de morte e vive até chegar à neta. A neta se assenta no seu leito, ela se emociona. Que bom que você veio, minha filha, e tal. Segura na mão, conversa e tal. Naquela noite ela parte. Por que nós temos este campo, esse elastério, essa força, esse plus? Por uma razão muito simples. É a produção da emoção. Não sei se os companheiros que estão aí, que estamos reunidos nessa fala, já leram que há pesquisas que comprovam mais de 158 sentimentos levantados
Decepção é um sentimento, amor é um sentimento, alegria é um sentimento, raiva é um sentimento. Olha que coisa interessante. Quando você tem um processo chamado de estímulo, no caso, esperança é um sentimento, você vai estudar a emoção. O que é a emoção? A emoção é um movimento, é uma força que direciona os sentimentos. Por isso que tem pessoas que são muito fervorosas no amor, amam com muita produção, porque empregam uma emoção muito grande. Outros amam assim, com tibieza, muito devagar, em slow motion. Por quê? Por causa das emoções. A emoção podemos extingui-la, mas nós podemos desviá-la dentro do polo que você tem de interesse. Ora, a vida você deve viver com emoção. Então, se você estiver tendo um problema e queira fugir da vida, não é a vida que precisa ser mudada, é o problema que precisa ser solucionado. Problemas passam. Eu desafio o nosso querido internauta para dizer o seguinte, ou os nossos telespectadores da rede: quantos problemas você já teve? Escolha um deles, de alguns anos atrás, que era um problema lancinante, um problema muito perturbador. Que falta de consideração com aquele problema, você nem se lembra mais dele. Os problemas são feitos para passarem, eles passam. Com o tempo eles diminuem a intensidade. Eles podem manter a presença, mas diminuem a intensidade. Problemas de perda de entes queridos. Isso não é um problema, é um ganho. Onde eu vou, eu sinto que estou bem, porque há sempre a lembrança forte de um ente familiar, uma mamãe, um papai, no meu caso, um irmão querido, que se intercambiam para fortalecer-me nos passos da vida. Partindo do pressuposto que ninguém morre, nós não vamos morrer. Então não é a vida que você tem que terminar, é o problema que você tem que solucionar. E se você observar, o problema que você tem, ele existe em várias outras pessoas. Não é um problema que veio do céu, lá das galáxias, e caiu em cima de você. É um problema comum. E é importante de saber como que as outras pessoas solucionaram esses problemas. Como que eles colocaram um fim ao problema. Então você aprenda com as pessoas, conversando, dá a mão para mim, dá a mão para alguém, ouça alguém que possa lhe ajudar, mas não cultive esse pensamento. Nesse setembro amarelo, desse mês de setembro, nós precisamos pensar nisso. E é importante considerar que você vai sair fortalecido quando você racionalizar o problema, equalizar o problema, fazer uma ampla visão do problema, e você vai ver que o problema não é tamanho como você acha, porque outras pessoas solucionaram, e você começa a cultivar uma oração. Mas o que tem a ver o problema com a oração? Lógico, se os problemas são tão intensos, eles devem trazer uma causa. Por que os problemas estão nos aturdindo? Analise os seus problemas. Na maioria deles, você vai ver que você tem uma participação muito efetiva nesses problemas. Você praticamente cultivou, você praticamente é o autor desse problema. Como você pode
agora, diante desses problemas, querer fugir da vida, se o autor for você mesmo. Você vai fugir de um problema que você criou. Você vai romper um elo que o Senhor lhe sustentou, Ele te glorificou, te fortaleceu para vir à terra. Observe se você quer fugir da vida. Nem o corpo lhe pertence. O corpo fica, ou vai para a terra, ou vai para a pira. Vai ser cremado, dependendo da escolha que você faça ainda em vida. Se nem o corpo te pertence, então você leva para a vida real tudo o que você sente. Realmente, você só leva o que sente, não o que tem. Teu sentimento, se for bom, te faz emoções gratificantes, alegres, produtivas. Então, saia do problema, resolva o problema e ore: Senhor, me dê forças para ver caminhos. E converse com pessoas aleijadas. Às vezes você está com um problema, alguém fala assim: por que você não faz assim? Oh, meu Deus, como eu não pensei. A solução está aí. Porque quanto mais você pensa num problema, mais ele cresce. Por isso que tem um adágio que diz assim: para você ver a ilha, você tem que sair dela. Senão você não vai ver a ilha. Para enfrentar e vencer um problema, você tem que sair dele. Arejar a sua mente. Buscar renovações. A oração, a tua presença num culto qualquer, numa atividade religiosa qualquer, numa atividade esportiva. O esporte areja a mente, favorece a mente, equilibra a mente, te dá uma corporificação saudável. Você tem endorfinas depois do esporte, você cria aquela condição de aquele cansaço gostoso em que você se sente bem. Então você precisa criar novas condições, conversar com pessoas agradáveis, arejáveis, buscar uma renovação em todos os níveis, uma boa música. Eu estava vendo esses dias, fiquei uns 3 dias ouvindo uma música que fazia tempo que eu não ouvia, tão bela, tão linda, Bolero de Ravel. Ouça o Bolero de Ravel. Vai lá na internet, digite Bolero de Ravel. É uma sequência ritmada, mas cada harmonia é feita com um dos componentes musicais, o violoncelo, o trompete e assim por diante, o piano. Bolero de Ravel. E aí você encontra forças para vencer, sair arejado e realmente viver, porque é impossível sair da vida. Se você sair da vida, você vai cultivar culpas. E quando você chega para onde for, para o destino que o Senhor lhe reserva, você será uma alma culpada, inteiramente envolvida em laços de dor e sofrimento. Portanto, revive dentro da sua vida a potencialidade que você já tem. Você já tem essa potencialidade. E o Senhor e os amigos, e a paz, e a fé, a esperança, a alegria, vão lhe descortinar vida nova e alegrias, muitas alegrias em viver.